Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato falando com todos vocês. Estamos iniciando a nossa aula 3 aqui do curso de História do Maranhão, que vai abordar hoje basicamente a história da fundação de São Luís, da colônia francesa no Maranhão, a França Equinocial, de 1612 a 1615, e também abordaremos a Batalha de Guaxenduba, que é a nossa aula 3 do dia de hoje, 19 de agosto, dia do historiador. De antemão já agradecendo as mensagens que as pessoas ficam mandando sobre o dia do historiador, e parabéns para todos os historiadores que fazem parte do estado do Maranhão e de todo o nosso país, beleza? Então vamos iniciando a nossa aula de hoje sobre Maranhão Colonial, a nossa aula 3 de Maranhão Colonial, iniciando agora a fundação da França Equinocial pelos franceses aqui no território maranhense, beleza? Vamos avançando esse assunto para a gente poder debater ele da melhor forma possível e mostrando vários apontamentos que eu tirei aqui do livro do Jean Botelho também e de outros textos disponíveis na internet e também em algumas apostilas, beleza? Então vamos lá. França Equinocial de 1612 a 1615. Lembrando que esse período de 1612 a 1615 é o período também da União Ibérica, que vai ter fator determinante, para a presença francesa aqui no território maranhense. Beleza? Então vamos avançando. De 1612 a 1615 nós temos o período em que o Maranhão é uma colônia da França, que o Maranhão é parte do território francês de fato, colonizado pelos franceses durante aproximadamente 3 anos, beleza? Bom, inicialmente a gente vai falar basicamente sobre a colonização francesa no Maranhão, a França Equinocial. Esse nome equinocial é um nome utilizado de fato pelos historiadores, né, para ser uma coisa mais didática do ponto de vista tanto político, né, quanto também histórico e cultural. Beleza? Então, França Equinocial é um nome dado justamente à colônia francesa no território brasileiro, no território da América portuguesa naquele momento. Beleza? Então, vamos entender por que os franceses fundaram o Maranhão, por que os franceses colonizaram o Maranhão, por que não os portugueses inicialmente, por que não os espanhóis, já que estávamos num período em que Portugal estava sob domínio da Espanha. Beleza? Por que os franceses? Primeiramente, a gente tem que entender que o Maranhão ele vai ser um território estratégico do ponto de vista de domínio do norte, né, de mais próximo da Europa. Então, a posição estratégica do Maranhão, do local onde se fundou a capital do Maranhão, São Luís, era um local estratégico do ponto de vista econômico para as potências europeias. Beleza? Então, essas potências europeias, elas rejeitavam o Tratado de Tordesilhas. O próprio texto do Jean Botelho, que eu disponibilizei para vocês lá no nosso Google Drive, lá na nossa pastazinha lá dos arquivos dessa aula de hoje, que já está disponível, que vocês podem de fato acessar, você vai poder observar que, dentro do ponto de vista da geopolítica europeia, muitos países, muitos reinos rejeitavam o Tratado de Tordesilhas assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, ok? Então eles não aceitavam esse tratado. Somado a isso, também temos o processo de União Ibérica, ok? Que é um processo importante do ponto de vista de que Portugal não tinha mais tanta autonomia assim, porque estava dominado pelos espanhóis. E justamente a União Ibérica, o que é a União Ibérica, como a gente falou na aula passada, que fez com que Portugal meio que perdesse a autonomia e tivesse um olhar sobre o Maranhão um pouco de rejeitar, olha, esse território é difícil colonizar, então a gente não vai para aí, beleza? Então a União Ibérica ela serviu justamente como isso, como um fator determinante para que os franceses ocupassem o território da América Portuguesa, porque Portugal estava sob domínio da Espanha, e a Espanha não tinha interesse muito nessas terras ao norte aqui do território maranhense. Então, do ponto de vista estratégico da geopolítica daquele momento, a França vai invadir o território maranhense porque Portugal vai estar sob domínio da Espanha e a Espanha não tinha interesse sobre o Maranhão.
Beleza? Tranquilo? Então, a rejeição do Tratado de Tordesilhas pelas potências europeias que não estavam inclusas nesse tratado, de França, Inglaterra, Holanda e por aí vai, e também a União Ibérica, na qual Portugal perdeu autonomia, não tinha como controlar o território brasileiro e aí ficou à mercê de invasores como os franceses, holandeses e também os ingleses. Beleza? Deu para compreender isso aí? Tranquilo, né? Expansão marítima francesa. A França e a Inglaterra, que estavam degladiando por muito tempo na Guerra dos 100 Anos, foram os países que tiveram suas monarquias estabelecidas, né, estabilizadas de fato, um pouquinho depois de Portugal e Espanha. Então, o processo de maturação do absolutismo, tanto da França quanto da Inglaterra, fez com que esses países saíssem depois nas grandes navegações. E como eles rejeitavam o Tratado de Tordesilhas, a França começou a fazer várias expedições para a América, na América do Norte, tanto na região do Rio São Lourenço, como também do rio dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, né? Nessa região ali da Louisiana, que a França também colonizou, e depois as 13 colônias acabaram comprando o território francês. Então havia já uma espécie de colonização francesa por outras partes da América, rejeitando justamente esse Tratado de Tordesilhas. E também já tinha tido uma tentativa de criar uma colônia francesa no Brasil, né, na América Portuguesa, em 1555, quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro, né, e fundaram a França Antártica, ok? Deu para compreender isso aí? Então já existia uma expansão marítima francesa, e quando os franceses foram expulsos do Maranhão, depois de alguns anos, aconteceu o início da União Ibérica e os franceses fizeram novas investidas no território maranhense, ok? Contatos iniciais dos franceses com o Maranhão. Então, no finalzinho do século XVI, né, vários membros, vários piratas franceses já tinham contato com a costa norte do território brasileiro, mais precisamente o estado onde fica o estado do Maranhão. Então, os franceses já tinham contato inicial com os povos silvícolas, como mostra o Jean Botelho nesse livro. Então, Charles de Vaux, Jacques Riffaut, todos esses caras eles já tinham contato inicial com o território maranhense naquele momento. Um território que era dominado por povos aborígenes, né? Povos nativos, os próprios povos indígenas, principalmente da tribo dos Tupinambás. Beleza? Então já havia um contato inicial dos franceses com o território maranhense no finalzinho do século XVI. Mais precisamente em 1695, nós temos justamente esse estabelecimento desses navios piratas, desses barcos, dessas embarcações francesas na costa do Maranhão. E aí, devido ao conhecimento do território e de ser um ponto estratégico do ponto de vista geopolítico e também econômico, Charles de Vaux voltou até a França para contar que eles haviam de fato encontrado uma terra que era, do ponto de vista geopolítico para a França, muito importante. E aí o rei da França naquele momento era Henrique IV. Henrique IV organizou uma expedição para vir até o Maranhão em 1610. Essa expedição veio para de fato saber se existia uma terra mesmo que pudesse ser explorada pelos franceses aqui no território que hoje é o Maranhão. E aí o responsável por essa viagem foi o Daniel de Latouche, ok? Ele veio primeiramente em 1610 e aí veio constatar se existia de fato uma terra. Como mostra o livro do João Botelho, o Daniel de Latouche já tinha vindo próximo ao território maranhense, lá na Guiana Francesa, onde é a Guiana Francesa, onde tem, até hoje ainda é uma colônia francesa, né? A Guiana Francesa, na verdade, com a sua capital Cayenne, ok? E aí a França, de fato, conseguiu estabelecer uma colônia no Maranhão a partir de 1612. Então, esses primeiros contatos iniciais dos franceses com o Maranhão foram no final do século XVI,
com os piratas franceses, que tiveram uma amizade muito boa com os povos indígenas da tribo dos Tupinambás, um contato amigável inicialmente. Depois, um desses piratas, chamado Charles de Vaux, acabou indo até a França contar que existia uma terra do ponto de vista geopolítico e econômico muito importante para a França. O rei Henrique IV da França acabou organizando uma expedição para vir até o Maranhão, liderada pelo Daniel de La Touche, e aí eles vieram em 1610 primeiramente constatar se existia de fato uma terra aqui. Esses foram os contatos iniciais dos franceses antes da colonização, beleza? Expedição oficial de Daniel de La Touche é justamente essa expedição, que eles vieram em 1610 inicialmente, a mando do rei Henrique IV, só que acontecem algumas mudanças políticas no território francês, e aí a Maria de Médici acaba assumindo provisoriamente o trono francês antes do rei Luís XIII assumir o cargo, porque ele ainda era uma criança e não podia assumir o cargo de presidente, de rei francês naquele momento, porque ele ainda era muito jovem. Beleza? Que é o que conta o livro aqui do Jean Botelho. O contato com os indígenas, mais amistoso, como eu já falei para vocês, o projeto colonizador da França era diferente do projeto colonizador de Portugal. O projeto colonizador francês, ele não buscava de fato mudar a característica cultural dos povos aborígenes que viviam na costa maranhense, dos Tupinambás. Eles vinham aqui para justamente fazer trocas comerciais, e tem relatos que até alguns indígenas da tribo dos Tupinambás chegaram até o território francês. Tudo bem? Fundação da cidade de São Luís, 8/9 de 1612. Vocês vão fazer a leitura do livro do Jean Botelho, do texto que eu disponibilizei para vocês, e vocês vão constatar, desse ponto de vista, que esse percurso todo das mudanças políticas e religiosas no território francês, da política colonizadora da França, tudo isso fez com que os franceses se estabelecessem no território maranhense e fundassem uma colônia no Maranhão. Essa fundação dessa colônia passa inicialmente pela fundação de um forte. Essa imagenzinha que vocês estão vendo aqui atrás é o Forte São Luís hoje, que você conhece, lá que tem um convento das Mercês e tudo mais. Mas o importante para nós aqui é entender que a fundação da França equinocial passa pela fundação do Forte São Luís, da cidade de São Luís, no dia 8 de setembro de 1612. Essa é a data de aniversário da cidade de São Luís, beleza? 8 de setembro é o dia do aniversário da cidade de São Luís, fundada por franceses, por isso tem esse nome, em homenagem tanto ao rei Luís IX quanto ao rei Luís XIII, que era o rei efetivo da França naquele momento. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então a fundação da cidade de São Luís foi feita pelos franceses, por Daniel de La Touche e diversos outros franceses que acabaram vindo para cá, e isso fez com que os franceses de fato fundassem uma colônia no Brasil, uma colônia na América Portuguesa. Beleza? Tranquilo. Características da França equinocial. Então, inicialmente o contato foi amistoso, né, com os próprios povos indígenas. Depois os franceses começaram a impor a sua colonização, catequizando os índios, né? Uma catequização um pouquinho diferente. O catolicismo da França é diferente, o cristianismo francês é um pouquinho diferente. Muitos desses que vinham para cá eram fugitivos de perseguições religiosas na Europa. Lembrando que esse período é o período de maior tensão na Europa, das reformas e das contra-reformas religiosas que estavam se passando na Europa. Então muitas pessoas vinham para cá com suas acepções religiosas. Os franceses mais ligados a um protestantismo, que vinham de fato para cá, para o território brasileiro, beleza? Como fala, por exemplo, no livro do Jean Botelho, ele vai citar os franceses como gauleses, então já sabe, né? Gauleses e lusitanos portugueses, gauleses dos franceses, tudo bem? Então o Maranhão passa a ser uma colônia da França.
colônia da França. O Maranhão passa a ser uma colônia. Então, é muito importante que a gente veja o Maranhão como uma colônia e não apenas como uma capitania, como era no início. Beleza? Não foi efetivamente uma capitania, mas é bom a gente não ver o Maranhão como uma capitania, mas sim como uma colônia, como um centro administrativo forte, uma presença administrativa tanto francesa no período da França equinocial, quanto portuguesa no período de colonização portuguesa. Ver o Maranhão como uma colônia de Portugal. Esse é o detalhe. Esse é uma das principais características que a gente precisa ressaltar. Ver o Maranhão colonial como, de fato, uma colônia e não como uma simples capitania. Beleza? Projeto colonizador francês. Como já vi falar para vocês, o projeto colonizador francês era amistoso no início e depois eles começavam a implantar suas políticas, tanto políticas culturais como políticas religiosas. Então, inicialmente faz carinho nos índios, trata eles da melhor forma possível, troca produtos com os índios, leva índio para conhecer a França, mas depois você tem o quê? Você tem um projeto colonizador também de mudança cultural, ok? Então, lembre-se disso, a presença francesa no Brasil colonial, no Maranhão, vai ser muito forte, ok? Tanto que algumas pessoas dizem que se o Brasil, se não tivesse tido um personagem chamado de Marquês de Pombal na história colonial portuguesa e brasileira, provavelmente nosso idioma oficial no Brasil seria o francês, devido à quantidade de franceses que habitavam o território do Brasil colônia e do Maranhão colonial. Beleza? Lembre-se disso. Atritos com os lusos espanhóis. Beleza. Inicialmente o Maranhão era uma capitania de Portugal, como todos nós já vimos. Só que aí vem o período da União Ibérica. E aí Portugal está unido, mas a Espanha está dominado pelos espanhóis. E aí os franceses invadem o território maranhense, que era uma capitania inicialmente hereditária e que pelo Tratado de Tordesilhas pertencia a Portugal. E aí o que acontece? Começa atritos entre franceses e portugueses, gauleses e lusitanos. Vão brigar. E aí eu tenho os espanhóis ajudando os portugueses nesse processo, principalmente de tentativa de expulsar os franceses do território brasileiro, do território maranhense. Então, os franceses, durante a França equinocial, que durou apenas 3 anos, houve muitos conflitos com os portugueses. Os portugueses que se diziam donos da terra e os franceses eram vistos como forasteiros, como invasores. E aí começou os atritos entre Portugal e França pela disputa do território maranhense. Beleza? E a essa onda de disputas, a essas batalhas cruciais de franceses, espanhóis e portugueses, você chama esse período de Batalha de Guaxenduba. A Batalha de Guaxenduba foi uma série de conflitos envolvendo os exércitos, né, como eu digo, os militantes da França equinocial, dos franceses, mais os índios tupinambás, contra os portugueses aliados aos índios tabajaras. Tudo bem? Então, português, espanhol e tabajara contra franceses e tupinambás. Tudo bem? E aí, essa é a chamada Batalha de Guaxenduba, a chamada Jornada Milagrosa. É chamada Jornada Milagrosa pelo livro do Jean Botelho, porque justamente os portugueses vencem essa revolta, dando spoiler já do final da batalha, vence essa batalha, vence essa guerra e os portugueses estavam em menor número, né? Enquanto os franceses estavam em maior número e acabaram sendo derrotados. Tudo bem? Eu disponibilizei para vocês lá na nossa pasta 2 vídeos muito importantes que contam a história da Batalha de Guaxenduba que vocês devem ver. Também disponibilizei para vocês um texto que a gente vai ver já
sobre esse texto de uma forma um pouco mais simples, que vocês vão fazer a leitura e vão observar também algumas informações iniciais da Batalha de Guaxinduba, que ocasionou a expulsão dos franceses do território maranhense. Ela aconteceu de novembro de 1614 até novembro de 1615, praticamente um ano de batalhas, uma batalha bem sangrenta entre franceses e portugueses, principalmente. Motivos da guerra, principalmente o Maranhão, né? O Maranhão era uma capitania de Portugal, era de Portugal segundo o Tratado de Tordesilhas, e os franceses acabaram invadindo o Maranhão e fundando a França Equinocial. Então a disputa territorial foi o grande motivo dessa revolta. A disputa imperialista, a disputa das potências europeias por território no continente americano. Beleza? Grupos combatentes na guerra: franceses e portugueses. Os franceses são tratados aqui como gauleses, ok? E os portugueses, lusitanos. Além disso, nós temos a presença de índios, tanto do lado dos franceses quanto do lado dos portugueses. Maior do lado dos franceses, cerca de 2.500 indígenas da tribo Tupinambá, os que praticavam antropofagia, acabavam estando do lado dos franceses. E os portugueses contaram com apenas cerca de 50 nativos, né, 50 índios da tribo dos Tabajaras. Beleza? Personagens importantes. Do lado francês, Daniel de Latouche, né? Daniel de Latouche, o Senhor de la Ravadière. E do lado português, o Jerônimo de Albuquerque, que é o, vamos dizer, o Capitão Mor, que vai conseguir expulsar os franceses do território maranhense. Beleza? Resultado da guerra: vitória portuguesa, chamada Jornada Milagrosa. Os portugueses acabaram vencendo os franceses, mesmo em menor número, esse menor número também era compensado pelos recursos utilizados de armas dos portugueses, né? Eles tinham pólvora e os franceses estavam dependentes daquelas munições que vinham do território francês. Como não chegou a tempo a munição vindo da França, acabou a vitória dos portugueses, que tinham armas mais sofisticadas e tinham munição, acabaram vencendo a Batalha de Guaxinduba. Então, vitória portuguesa. E a consequência do conflito principal foi justamente a expulsão dos franceses do território maranhense a partir de novembro de 1615. Beleza? Os franceses foram expulsos, perderam a Batalha de Guaxinduba e foram expulsos do território maranhense. Muitos deles acabaram indo para a Guiana Francesa e lá estabelecendo a nova França Equinocial. Beleza? Vou mostrar agora para vocês aqui um texto que mostra basicamente todo esse artefato da Batalha de Guaxinduba, para que vocês possam ter um pouquinho de noção. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, vocês estão de fato podendo observar aqui. Eu vou só melhorar aqui para vocês, vai ficar bem mais fácil. Pronto. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente essa revolta da Batalha de Guaxinduba. Vocês têm disponível para vocês aí um texto que vai trazer basicamente, pessoal, para vocês alguns elementos essenciais da Batalha de Guaxinduba, que eu achei muito importante para que a gente pudesse de fato entender essa revolta importante dentro da história do Maranhão, ok? Então é um texto bem interessante que você deve de fato ler, que traz elementos essenciais para você entender essa revolta e se tornar bem mais expert no assunto. Então nós temos aqui, ó, Batalha de Guaxinduba, ok? 1614 a 1615. Você tem aqui
essa imagem aqui, que é a primeira missa feita pelos franceses no território maranhense, ok? A fundação da França Equinocial, que culmina com a fundação de São Luís. Você tem aqui também nesse texto o início da batalha, 1614, local, sítio de Guaxinduba, a margem direita da Baía de São José, no que seria hoje a cidade de Catu, ok? Litoral maranhense. E desfecho, vitória portuguesa. Você tem aqui os beligerantes, que são os exércitos que lutaram nessa revolta, o Reino de Portugal, mais os índios tabajaras, a tribo tabajara, e do lado francês, o Reino da França e os índios tupinambás, ok? Aqui você tem os personagens principais. De Portugal, Jerônimo de Albuquerque, Diogo de Campos Moreno, que teve grande participação, e Mandiocapuba, que era um integrante da tribo dos tabajaras. Da França, Daniel de la Touche, Louis de Pézières, Mosier de la Poarte e Monsieur de Connoville. E aí, não importa decorar esses nomes, viu, pessoal? Esses são os personagens da revolta. E aí você tem aqui do lado português 240 portugueses contra 200 franceses. Então Portugal tem mais gente do que a França? Inicialmente tem. 30 marinheiros portugueses, aqui apenas 10 navios franceses. Menos de 100 nativos do lado dos portugueses, aqui dos 2.500 nativos do lado dos franceses. Olha só como os franceses estavam bem mais equipados de pessoas, bem mais munidos de soldados. 50 canoas do lado dos franceses, 10 navios, enquanto os portugueses não tinham tudo isso. E o que ocasionou? Apenas 10 soldados de Portugal foram mortos, 18 feridos, enquanto da França foram 115 mortos dos 200, 400 indígenas mortos, 8 soldados capturados, 46 canoas incendiadas, 200 armas capturadas por Portugal. Isso demonstrava justamente a vitória portuguesa sobre a esquadra francesa e os índios nativos do lado dos franceses. Esse foi o desfecho da França Equinocial. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então mande alguma mensagem no direct ou no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Valeu, galera. É nóis!